Francis Bacon foi um filósofo e político inglês. Recebeu os títulos de Visconde de Albans e Barão de Verulam. Foi importante na formulação de teorias que fundamentaram a ciência moderna. É considerado o pai do método experimental. Carreira política. Em 1584, Bacon foi eleito para a Câmara dos Comuns, como representante de um pequeno distrito. Nesta época, escreve a Carta de Conselhos à Rainha Elizabeth I, que advoga várias medidas de tolerância religiosa e de supremacia estatal em relação à Igreja. Pretendendo se ligar aos serviços da coroa, fez uso das influências do tesoureiro real, Lord Burghley, seu tio materno, e do conde de Essex, até tornar-se seu conselheiro particular. Mas não conseguiu, sob o reinado da Rainha Elizabeth I, ser nomeado procurador-geral, como ambicionava. Em 1621, Francis Bacon, o grande chanceler do rei, foi acusado de suborno e corrupção pela Câmara dos Comuns e condenado pela Câmara dos Lords ao pagamento de uma enorme multa e à prisão na Torre de Londres. Embora perdoado pelo rei, não pôde mais retornar às atividades públicas, porém havia conquistado fama de orador e escritor. O resto da vida foi dedicado inteiramente à filosofia científica e ao ensaio político, e sua obra literária teve muito mais importância que toda a sua carreira de estadista. Bacon elaborou uma importante obra filosófica reunida em textos como, de 1620, O Novo Método, e de 1623, sobre a dignificação e progresso da ciência. Seus textos deveriam fazer parte de uma obra ambiciosa que ficou inacabada como a Grande Restauração, com a qual pretendia criar uma ciência capaz de restaurar o saber infecundo e falso dos pensadores precedentes. Nas obras, Bacon expõe sua filosofia da ciência, de grande influência sobre o pensamento posterior, onde salienta a primazia dos fatores em relação à teorização e rejeita a especulação filosófica como cientificamente válida. A teoria de Francis Bacon. Para Bacon, o conhecimento científico tem por finalidade servir o homem e conferir-lhe poder sobre a natureza. Fazia críticas à ciência antiga de origem aristotélica, pois a assemelhava a um puro passatempo mental. Para ele, a verdadeira filosofia não é exclusivamente a ciência das coisas divinas e humanas, mas a simples busca da verdade, pois para se alcançar uma mentalidade científica é necessário livrar a mente de uma série de preconceitos. Bacon influenciou a psicologia ao argumentar que todas as ideias são o produto da sensação e da reflexão. Contestou a afirmação medieval de que a verdade poderia ser elucidada através de pouca observação e muito raciocínio. Para Bacon, a descoberta dos fatos verdadeiros não depende de esforços puramente mentais, mas sim da observação e da experimentação guiada pelo raciocínio indutivo. Embora Bacon não tenha realizado nenhum progresso nas ciências naturais, deve-se a ele o primeiro esboço racional de uma metodologia científica. O empirismo científico de Bacon devolveu ao homem o gosto pelo concreto e pela experiência. O conhecimento é em si mesmo um poder. Não há solidão mais triste do que a do homem sem amizades. A falta de amigos faz com que o mundo pareça um deserto. A leitura traz o homem plenitude, o discurso segurança e a escrita precisão. O homem deve criar as oportunidades e não somente encontrá-las. Foi um filósofo, físico e matemático francês, autor da frase "Penso, logo existo". É considerado o criador do pensamento cartesiano, sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. Pensamento cartesiano. Fundou o sistema filosófico denominado racionalismo, ou pensamento cartesiano. O termo vem de Cartesius, nome alatinado de Descartes. Segundo ele, se o homem pretende investigar a verdade, deve examinar seu próprio intelecto.
O conhecimento é o mesmo para todos os objetos. O universo espiritual contém o universo cognitivo da coisa em si. Descartes parte do ponto de vista de que a vida se deve duvidar por princípio de todas as opiniões recebidas, um fundamento de que parte não é o outro, senão a autoconsciência. O discurso sobre o método. A principal obra de Descartes, O Discurso sobre o Método, é um tratado matemático e filosófico publicado na França em 1637 e traduzida para o latim em 1656, na qual apresenta o seu método de raciocínio penso logo existo, base de toda a sua filosofia e do futuro racionalismo científico. Nessa obra expõe 4 regras para se chegar ao conhecimento. Nada verdadeiro até que venha a ser reconhecido como tal. Os problemas precisam ser analisados e resolvidos sistematicamente. As considerações devem partir do mais simples para o mais complexo. O processo deve ser revisto do começo ao fim para que nada importante seja omitido. René Descartes foi considerado o pai do racionalismo e, ao mesmo tempo, o fundador da moderna metodologia da ciência em sentido crítico. Obras de René Descartes. Regras para a orientação do espírito, 1628. Este trabalho delineou a base para seu trabalho posterior sobre problemas complexos de matemática, ciência e filosofia. 36 regras foram planejadas no total, mas apenas 21 foram realmente escritas, como, por exemplo, o objetivo de nossos estudos deve ser o sentido da nossa mente para que ele possa formar juízos sólidos e verdadeiros sobre quaisquer questões que surgem. O Discurso sobre o Método, 1637, aborda a maneira de se obter perante a vida. Meditações sobre a Filosofia Primeira, 1641. Descartes se interroga sobre a natureza da alma e sua imortalidade, propõe novas demonstrações da existência de Deus e se esforça por determinar a essência comum dos objetos materiais. René Descartes tem outros livros como A Geometria, 1637, As Paixões da Alma, 1649 e O Tratado do Homem, 1633. Para examinar a verdade, é necessário, uma vez na vida, colocar todas as coisas em dúvida, o máximo possível. Não é suficiente ter uma boa mente, o principal é usá-la bem. Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Não ser útil a ninguém equivale a não valer nada. René tinha seu método chamado de cartesiano, onde tudo começa por um questionamento que, ao responder à resposta ou à afirmação, deve passar por 4 regras básicas. Já Bacon tinha um método indutivo, que se baseava em 3 testes práticos para chegar a uma única conclusão. Portanto, a diferença é que René defendia algo mais teórico e ligado à lógica, e por outro lado, Bacon defendia algo mais prático e mais experimental. O filósofo Descartes foi quem melhor sistematizou um conjunto de ideias que repercutiu diretamente na formação de uma nova era. Os novos tempos que teve na ciência e na tecnologia os seus pilares fundamentais. Como em Bacon, a ciência visa agora não só ao conhecimento teórico, mas sobretudo à aplicação prática. Se em Bacon saber é poder, em Descartes a ciência deve tornar-nos senhores da natureza, vinculada à ideia de intervir nela, conhecê-la e dela se apropriar.